Bem, sempre que nós começamos alguma coisa, a gente tem que primeiro agradecer a Deus, né? Então, eu quero, em primeiro lugar, aqui agradecer o Criador. Em segundo lugar, agradecer o convite amável, agradável desse grande amigo, que é o nosso presidente José Viana, que deixa aqui uma mensagem e que nós sabemos que ele mais parece um andarilho, né? Vive viajando, então está mais do que justificado. Quero dizer que estou acompanhado aqui do nosso secretário do GOSP, o Roque Cortes, da carteira de Previdência lá do GOSP, o Augusto, o Sérgio, o assessor, e o Ricardo, o meu filho, que é um faz-tudo, né? Então, agradeço a presença das senhoras corretoras, dos senhores corretores, dizer que é uma honra estar aqui, e certamente a minha assessoria será chamada a atenção, porque do meu currículo, que não tem quase nada de importante, o mais importante que tinha para colocar hoje, aqui neste momento, é que eu sou inscrito aqui há muito tempo, né? Então, eu sou corretor de número 33.409, então não sou tão jovem assim, né? E não colocaram isso na apresentação do meu currículo. Então, aqui, certamente, deixando a amabilidade do nosso apresentador, meu querido colega, doutor Milton, que foi muito gentil, generoso nas suas palavras, nós não temos aqui a pretensão de fazer qualquer palestra, e sim uma conversa entre amigos, entre advogados, corretores, ou técnicos em transações imobiliárias, ou para os mais antigos, agentes de negócios. Então, é dessa forma que nós vamos tentar realizarmos aqui essa conversa, que eu espero que seja agradável para todos nós. Eu confesso que, quando estive aqui conversando com o grão-mestre Benedito Marques Baluch e também o adjunto, o Camel Aressab, com o presidente Viana, e ele nos convidou, eu fiquei preocupado, porque eu digo, faz tanto tempo que eu não participo efetivamente assim das transações imobiliárias, a não ser no sentido de aconselhamento, mas, de qualquer maneira, eu entendi como um desafio, como um jeito, que eu acho que o tema é realmente tormentoso em todos os momentos da vida nacional. É um tema que já vem de muito tempo. Nós temos, desde o Código Penal de 1940, que penalizava somente o exercício legal da medicina, odontologia e farmácia, que eram as três profissões naquele momento. Sequer a ordem dos advogados e tinha previsão, o exercício legal do advogado. Sequer tinha. E nós temos uma consciência geral, mas depois de você fazer um levantamento, vai se pontuando. Todas as profissões que hoje são regulamentadas, elas têm exercício ilegal. Todas, sem exceção. Não raro se vê aí médico preso, engenheiro, falso isso, falso advogado, e a gente vai acompanhando. Então, antes de nós adentrarmos nisso, nós vamos fazer, talvez, um breve esforço histórico, até porque nós temos tempo, e eu sei que os senhores também têm outros compromissos, dizer que, em 1962, porque o decreto de 1940, o decreto 3.688, que era o Código Penal, no seu artigo 47 das contravenções, ele falava da atividade econômica. Então, tudo se enquadrava ali. Até o exercício legal da profissão de advogado também se enquadrava. Então, foi caminhando, e nós tivemos já, em 1962, por intermédio da Lei 4.116/62, que passou e criou a figura do diploma legal, a categoria no Congresso Nacional, concedendo o técnico que passou. Deixou de ser
porque no primeiro momento era agente de negócio, depois passou a ser corretor e, com essa legislação, passou a técnico em transações imobiliárias. Essa lei perdurou aí, etc. e tal, e foi alterada pela Lei 6.530, de 12 de maio de 78, e regulamentada pelo Decreto 81.871, de 29 de junho de 76, e que deu efetivamente a competência do corretor. E o que é mais interessante é que, não obstante a própria lei otorgar e criar mecanismo do curso profissionalizante, o curso superior de técnico em transações imobiliárias, mas, mesmo assim, não adiantou, porque a nomenclatura continua sendo corretor de imóveis. Ninguém fala, procure o técnico de transações, ou procure o seu corretor. E, quando se fala de corretor de imóveis, que até num determinado momento, aí as pessoas tinham, assim como também tinham os advogados, como um aproveitador, aquele que quer ganhar dinheiro simplesmente porque apresentou, isso totalmente hoje já está debelado, já está afastado. Porque a responsabilidade hoje do técnico, hoje daquele que faz a intermediação, ela é enorme, ela é extraordinariamente enorme, porque ele tanto tem responsabilidade por uma parte quanto pela outra. Ele tem responsabilidade por aquele que vende, como também tem por aquele que compra. Ao contrário dos advogados, que normalmente eles têm responsabilidade com a parte que defende ou com a parte que acusa. O técnico em transações imobiliárias, ele tem responsabilidade com as duas partes. Então, vocês vejam que a nossa responsabilidade é muito grande. Aí nós entramos, nesse momento aí, foi avançando, e nós chegamos, que culminou recentemente, nós até festejamos o dia que foi instaurado, Dia Nacional do Corretor de Imóveis, dia 27 de agosto, recém-passado, né? E não o dia de técnico em transações imobiliárias. Então, hoje, eu, sinceramente, depois quero ouvir dos senhores dizer realmente o que tem, o que é. Porque nós festejamos o dia do corretor e a lei fala que é técnico em transações imobiliárias. O ofício é o mesmo. A previsão legal não fala, só atribui deveres e responsabilidade e alguns direitos, como é o caso de ter a contraprestação do serviço executado. O Código de Ética do CRES é rigorosíssimo, tão rigoroso ou mais rigoroso do que o próprio Código de Ética da OAB, que eu estou fazendo um parâmetro aqui, e me perdoe os demais conselhos, porque é onde eu estou situado, né? OAB e CRES, CRES e OAB, então eu estou fazendo esse paralelo. Então, é muito rigoroso, e nós temos aqui, nos dias atuais, uma vitória extraordinária aqui da administração do CRES. Por quê? Porque nós tivemos, por exemplo, em 2007, não é segredo, os senhores devem saber disso, mas somente para relembrar, em 2007 foram registradas 2.745 autuações contra, aqui está delicadamente, pseudos corretores, mas que não eram nada, não era pseudo nada, não era corretor coisa alguma, era simplesmente um cidadão que, talvez com necessidade de trabalhar, estava lá para tentar intermediar. Ou alguns outros que são estelionatários, que tentam tirar vantagem quando fazem alguma intermediação. Isso em 2007. No ano de 2014, nós tivemos registradas somente 331. Convenhamos, no universo que nós temos hoje no estado de São Paulo, o número que nós temos de inscritos no CRES, 331 autuações, realmente tem que diminuir. Gostaríamos que não tivesse nenhuma, mas foi um crescimento positivo muito grande, ou seja, a fiscalização foi ferrenha
Eu acompanhei, inclusive, naquele primeiro momento que o presidente comprou aquele não sei quantos carros. Uma época me falaram, até um delegado, amigo, me disse que tinham comprado 100 veículos para fiscalizar e tal. Eu sei que foi todo o Estado e houve um sem número de autuações, gente em delegacia, e foi aquilo tudo, e o certo é que isso diminuiu. Ainda tem? Tem. As empresas estão preocupadas? Estão. Porque aquela questão que era muito difícil de ser quantificada e qualificada no sentido do que poderia fazer o CRES e o COFES. Ou seja, poderia punir somente o que estava inscrito, poderia também punir aquele que exercia ilegalmente ou não. E isso já ficou afastado em vários julgados, que ele pode, inclusive, multar. Tem até uma portaria, já não tão recente, do COFES falando isso. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um CRES aparelhado, bem montado, com um serviço, com uma televisão de uma qualidade extraordinária, nós temos uma fiscalização efetiva, nós temos um trabalho hoje que eu tenho convicção que está sendo coroado de êxito. Há poucos dias não, alguns meses atrás, eu estive lá naquele empreendimento grande lá de Guarulhos, condomínio Cidade Maia, e aquilo parecia mais um formigueiro de tanta gente, e eu conversando lá com o gerente, até um conhecido meu, e eu perguntando quantos aqui são corretores e quantos não são corretores. Eles, aqui o que não é corretor já é estagiário, porque sem isso nós não deixamos, porque as multas estão pesadas, não sei o quê e tal. Então, você verifica com isso que a ação está tendo um resultado muito positivo. E isso é muito gratificante para todos nós. E também é gratificante saber que está sendo divulgado, e está sendo bem divulgado, e hoje as pessoas já estão procurando escolher, quando vão adquirir um bem imóvel, não é? Estão procurando adquirir, saber quem é efetivamente que está. Então, as coisas estão facilitando muito, porque hoje, no caso do corretor e no caso do advogado, ele não pode, inclusive, mais escamotear a verdade. Antigamente, o advogado tudo dizia, olha, o processo está para ser decidido, o processo está isso, está aquilo. Hoje, a pessoa entra na internet e está lá o andamento. Aqui funciona, porque aqui já avançou tanto que até o voto das eleições já foi pela internet, né? Então, a gente sabe que isso é um avanço significativo nessas relações. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo, nós temos vários questionamentos. Quando fala, e tem o exercício da profissão, se a pessoa não for, ela comete crime ou não? Aí uns respondem, é crime. Eu vou dizer para vocês que não, é contravenção. Está lá no exercício. Agora não, agora mudou, porque a legislação própria já atribui que são legislações especiais. Antes era contravenção, porque estava lá no Código Penal de 1940, totalmente obsoleto. Então, nós avançamos também nisso. Se o Ministério Público, no caso do exercício legal da profissão, defende o direito mínimo. Você tem que defender a sua classe, a sua categoria, e outra, não adianta, porque um só que frauda o exercício, que exerce legalmente, ele está ferindo toda a categoria, toda a classe. E aquele que age mal, que se locupleta do cliente, que não atende a tabela do CRES, que é muito rigorosa, que faz aqueles recebimentos, aquilo denigre toda a classe. E é isso que todos têm que estar preocupados. Aí diz, não, mas aí nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer o que hoje está sendo feito. Aqui, aliás, diga-se de passagem, que é o conselho que melhor tem atuado, inclusive nessa informação à sociedade.
porque os demais conselhos, e aqui eu vou falar do meu próprio conselho também da OAB, está muito afastado da sociedade. E só para ilustrar o que eu estou dizendo, recentemente, faz uns 6 meses, nós criamos um movimento lá, abrindo um parênteses, que é Advocacia, Política e Sociedade em Defesa da Cidadania. E fecho parênteses. Por quê? Porque os advogados estão distantes da sociedade, os políticos estão distantes da sociedade, os conselhos estão distantes da sociedade. E a sociedade politicamente organizada está distante, e a população está insatisfeita. Aí nós assistimos aqueles espetáculos de ter milhares e milhares de pessoas na Paulista, sem uma direção, sem uma liderança, o que, convenhamos, é um perigo, porque é uma massa que não sabe para onde vai. E nós precisamos, com muita urgência, fazer com que se retome essa aproximação da sociedade em defesa da própria cidadania. Por quê? Desculpe, mas o ar está seco demais, eu tomo água desde madrugada. Então, nós temos aí uma situação hoje que a sociedade está clamando por um governo decente, e vamos deixar bem claro que, quando eu falo governo, eu não estou fazendo referência a partido A, B ou C, isso pouco importa para nós, o que nós queremos é decência, o que nós queremos é transparência, o que nós queremos é afastar a corrupção, o que nós queremos é fazer com que esse dinheiro da corrupção volte para que todas as crianças tenham escola, para que as crianças possam ser assistidas nos hospitais, para que as universidades possam efetivamente ensinar. É isso que nós queremos, e é isso que nós temos que buscar. E, para buscarmos isso, nós temos que fortalecer não só o Conselho aqui de Corretores de Imóveis, ou técnico em transações imobiliárias, como também o Conselho da OAB, como o Conselho de Medicina, como o Conselho de Farmácia, como o Conselho de Engenharia e tantos outros conselhos que existem por aí e que estão totalmente afastados. E aqui eu quero fazer uma meia-culpa, porque, se existe esse afastamento, hoje nós devemos muito à direção atual da OAB, que deixou, não digo somente atual, algumas direções já, que deixou acontecer esse afastamento entre os conselhos, e não está havendo uma tomada de posição em relação a esses desmandos que estão acontecendo em nosso país. Então, é tão importante se combater o exercício ilegal da profissão, como é importante se combater a fraude que está imperando hoje, se combater o roubo que está já confessado, com muito dinheiro sendo devolvido, porque, se nós não fizermos isso, aquilo que acontece lá e que já aconteceu começa a se espargir por todos os segmentos da sociedade, e aí começa a valer aquela famosa lei de Gesso, que é o que nós queremos afastar. Porque aquilo foi colocado no momento errado, com a pessoa errada, com um cigarro errado, ali estava tudo errado, e tanto é que deu errado que até hoje ainda tem gente pensando que consegue viver naquele approach de levar vantagem em tudo. Não, nós queremos sim trabalhar sério, os advogados, os corretores, os médicos, os dentistas, os engenheiros, os enfermeiros, os economistas, todos os profissionais liberais querem trabalhar, querem ter dignidade, e é isso que nós precisamos. Eu confesso a todos os senhores e senhoras que hoje, se nós fizermos aí um comparativo, em comparação ao passado, hoje o corretor avançou tanto, ele está hoje num patamar de credibilidade muito melhor do que do patamar de credibilidade que estão os advogados, que hoje têm só descrédito. Infelizmente, essa é uma realidade. Aqueles que são advogados aqui também sabem o que eu estou dizendo, e vocês
e todos trabalham também com advogados, vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, nós temos que fazer. Aí você diz, bom, mas e lá o exercício legal da profissão do advogado? Como é que é? É maior do que aqui nos corretores, é bem maior. E a fiscalização? A fiscalização é inócua e difícil, porque o corretor ele tem que aparecer para oferecer. E, nesse momento de fazer a transação, mesmo que ele tenha um que assine, ele vai ter que aparecer ao lado dele. Alguma coisa aparece. Fica algum rastro, algum indício. Já o advogado, não. Ele está dentro de um escritório, ele, às vezes, está suspenso, ele foi expulso, ele escreve, o outro assina e alguém vai protocolizar o estagiário e não tem. O corretor trabalha entre as partes. O advogado trabalha com as autoridades, então ele não vai, porque é juiz, é promotor, é delegado, então vai o estagiário, vai o colega e tudo, mas ele continua lá trabalhando. Então, ele está exercendo ilegalmente a profissão. E não é pouca gente. Aí chega e diz, sabe, não prova. Aí consegue. A fiscalização também, a fiscalização não tem sido tão efetiva. E a coisa vai andando assim, e muitos fazendo bobagem, até porque não tem mais compromisso, porque hoje aquele que está regularmente inscrito em qualquer conselho, ele tem uma responsabilidade muito maior do que o que não está, porque ele tem que responder. Quando nós falamos administrativamente, mas mais do que administrativo, porque esse processo administrativo ele é equivalente ao processo penal, que é pena, é sanção. Então, é realmente muito delicado a situação hoje que nós estamos enfrentando e dizer que nós estamos vindo de longe, desde a época que nós tínhamos aí a portaria. A portaria foi publicada, 249, foi publicada em 1991 do COFES, que aqui delimita toda a atuação, e é evidente que todos os senhores têm. Mas nós temos aqui, por exemplo, hoje, todos vão me perguntar, bom, mas isso quando vem dentro da época do charlatanismo, do curandismo, e etc., e etc. e tal. E é verdade. E acabou isso? Não. Continua. Continua tendo charlatanismo, continua tendo curandismo. Aí a fiscalização, quem faz disso aí? Por exemplo, os charlatões. Quem deveria fazer? Há pouco dia eu discutia aí, conversava com dois pastores, eu dizia, eu acho que a igreja evangélica deveria começar a se preocupar com essa proliferação de estelionatários que abre uma garagem e começa a tomar dinheiro dos incautos. Aí ele me respondeu o seguinte, bom, e a Igreja Católica? Eu digo, a Igreja Católica pode ter também, mas são menos, mas toda a Igreja Católica tem um templo lá grande, não é pequeno. Você conhece alguma igreja católica pequena? A capela, por ser capela, mas é uma capela mais ou menos boa. E as igrejas evangélicas, não, elas abrem, aí cada um abre uma associação, depois da Constituição de 88, cria a igreja da bom, não sei o quê, do Cristo Redentor, bababá, põe numa garagem e fica tomando dinheiro da população, as pessoas aflitas, e ele tomando dinheiro. E ele não faz nada. Então, nós precisamos combater isso. Agora, quem tem que combater é quem está sendo mais afetado. Porque quem está pedindo dinheiro lá, ele não está aqui diretamente afetando o CRES. Ele não está afetando a OAB, ele está afetando a igreja que procede assim. E ele disse, pensando assim, eu digo, pois é, vocês são tão fortes, as igrejas grandes, etc. e tal. Aí ficou de pensar, eu digo, mas é bom tomar cuidado, porque isso estraga todas as outras. Aí você vai dizer, não, mas você tem algum problema com os evangélicos? Evidentemente que não. Eu acho que tudo que fala de Deus e que é a favor de Deus, nós estamos juntos, nós queremos que cada vez possamos defender mais a família, possamos fazer com que as pessoas tenham Deus dentro de si, não importa de qual religião veio e por que veio, o importante é que tenha,
porque as pessoas que estão sem qualquer crença num criador, perde-se de uma maneira tal, como está acontecendo hoje com a nossa sociedade. Eu tenho sido criticado por alguns, sei que vou ser criticado por muitos, mas não tem problema, porque eu acho que quando você tem ideal, tem ideia, você tem que falar o que você sente. Quando você fala com o coração, você diz o que você pensa, para poder que as pessoas que quiserem te apoiem ou que te contestem. Por exemplo, hoje nós temos uma televisão que só apresenta desgraça, não apresenta outra coisa. Você não viu um programa numa dessas televisões, a não ser tinha a Rede Cultura, que faz até tempo, parece que estão tirando do ar, que tinha uns programas lá musicais, etc., música clássica e tal. Hoje, se você coloca... e eu vou falar aqui da Rede Globo, que é a maior televisão do país. Você só vê a chincalhe contra a família. E as instituições estão acovardadas, suas direções não estão falando nada. Aí, quando você começa a dizer que eu sou do tempo, é porque você está ficando velho, né? E, evidentemente, que eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem, né? Então, eu sou da época que era o rapaz que conquistava a moça, e vice-versa. E hoje nós estamos assistindo que é o rapaz conquistando outro rapaz e a moça conquistando outra moça. Ora, como é que é? Como é que é a história? Aí você vai chegar e vai dizer, bom, mas aonde é que está isso? É só assistir. Aí pegam dois monstros sagrados da dramaturgia brasileira, como a Fernanda Montenegro e a Natália Timmer, põe ela para fazer um casal gay na televisão, como se isso fosse bonito. Ora, eu respeito, eu não sou homofóbico, vamos deixar bem claro, cada um tem a liberdade de proceder como lhe aprover. Agora, o que eu não aceito é quererem que a minoria prevaleça sobre a maioria. Isso não. Nós ainda somos a maioria. A família ainda é a maioria. Agora, nós estamos deixando essas coisas escorregarem, nós aqui do Cresce, nós da OAB, nós lá do Conselho de Medicina, e todas as criaturas de bem estão ficando amedrontadas porque, quando fala, são acusados de homofóbico. Ora, eu não concordar com o seu procedimento não quer dizer que eu não respeite o seu procedimento. Eu só não quero que você venha fazer que o seu procedimento ele sirva de exemplo para mim, porque tem um outro tipo de procedimento que eu quero seguir. E é isso que nós temos que fazer, uma cruzada muito grande, porque os valores, os princípios da família, sem família não é nada. Se isso não bastasse, nós temos aí também, você me desculpe que eu estou avançando um pouco aqui, que nós estamos conversando aqui entre irmãos de lutas, de fé, quem for advogado de duas trincheiras, quem não for aqui pelo menos de uma trincheira. Então, nós, se não for isso, nós temos a questão do crack, que é uma outra praga. Nós não conhecemos, eu pelo menos não conheço uma família que não tenha um tipo de problema com alguém, ou da família, ou sobrinho, ou alguma coisa tem. Nós temos o outro vício que veio através da tecnologia, que é a internet, que é o Facebook, que é o WhatsApp. Hoje, as famílias não jantam mais à mesa. As famílias, hoje, o cidadão, cada casa tem 3 dormitórios, cada dormitório tinha uma televisão, e cada um ficava no seu quarto, e à mesa, às vezes, ficava o casal, quando nada, sozinho, um ou outro. E hoje não precisa mais disso. Hoje você chega num restaurante dia de domingo, vai almoçar, você observa nas mesas, tem 4, 5 pessoas, está todo mundo teclando, elas estão se comunicando ali na mesa, né? Um falando com o outro na própria mesa. E o pior é que você vê a turma assim, mais adolescente e os já de idade também, porque os mais idosos também se viciam, até talvez com maior facilidade. E a gente vê esse tipo, e tirando
a leitura, porque a internet é uma ferramenta extraordinária. Eu acho que é a maior revolução da humanidade, não é? Porque primeiro foi a Revolução Industrial, hoje é a internet, que nós temos isso, podemos falar com o mundo. Agora, o perigo, a pedofilia aumentou muito, porque os pais não fiscalizam, e também nós não podemos nem culpá-lo tanto, porque hoje os meninos de 4, 5 anos sabem mais internet que a gente. Você vai fazer uma coisa, ele dá um contra, não sei o quê, você se perdeu, não sabe mais nada. E assim é que nós estamos. Então, eu queria fazer esse alerta e dizer que nós vamos estar sempre de pé e à ordem para tratar de todas as questões que envolvam a nossa sociedade, que envolvam os nossos conselhos, que, de certa forma, possamos contribuir. Não tenho aqui a pretensão de dar lições a quem quer que seja, mas simplesmente trazer algumas experiências e dizer que hoje, se nós estamos aqui no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, se nós estamos nessa crescente positiva, nós temos é que ajudar mais a administração para que possamos continuar e cada mais valorizar o profissional, porque a responsabilidade é muito grande. É o investimento que, normalmente, a pessoa está fazendo, está adquirindo a casa própria, é o sonho da vida, e que se pega o mau profissional ou um profissional sem habilitação, pode levá-lo à ruína, porque não foi só um caso, são vários e vários casos, porque as pessoas se deixaram iludir por conversa fácil. Porque quem conversa muito é estelionatário e engana todo, né? Ele consegue enganar até banco. Todos nós somos trabalhadores. Você vai no banco, se você for tirar um empréstimo lá de R$10.000, ele pede tanto documento que você desiste. Os caras chegam lá, levantam 50, 100, 200, depois deu um estouro. Eu queria saber como, né? Então, porque a gente não consegue. Então, em breves palavras, era isso que eu queria dizer, e só reafirmando que nós temos hoje uma grande contribuição aqui do Conselho do Cresce, no sentido da fiscalização. Seria bom que todos os conselhos, principalmente o Conselho da OAB, perguntasse como é que faz para poder ver se diminuía a incidência lá, e não tem a humildade suficiente, porque fiscalizar não é tão difícil, só precisa querer, né? Quando a pessoa quer, faz, porque recursos tem. O CRES tem recurso, a OAB tem recurso, o Conselho de Medicina tem recurso, todos têm recurso. Agora, enquanto nós ficarmos, hoje nós estamos aqui, e eu já preocupado com o horário, porque eu sei que todos os senhores e senhoras têm o horário de saída e têm que estar nos seus lares, principalmente as mulheres, né, que têm jornada dobrada, quando chega lá, se bem que está mudando, né? Hoje tem homem lavando os pratos e tal. Eu até estou chegando mais tarde para ver se a mulher está dormindo, para não pedir nada, não mandar, né? Então, enquanto nós não tivermos a sensibilidade que nós temos essa responsabilidade social e que nós precisamos cobrar das nossas direções uma participação mais efetiva, de união entre os conselhos, porque os conselhos é que conseguem congregar a sociedade civil organizada, porque cada presidente de conselho é como se fosse o presidente da sociedade civil organizada do seu segmento. Porque é presidente da República, ela é presidente de todos os brasileiros, mas cada um representa, então tem a responsabilidade. Então, quando se vê um trabalho hoje desenvolvido aqui por essa direção que é capitaneada pelo Viana, a gente sente orgulho de saber que ele está no comando. E não venham me falar que essa história de que está há 10 anos, 15 anos, porque eu acho que quando é bom tem que continuar. Quando não é, tira. O conselho é assim, é votação, não é votação? Se a pessoa quer, mantém, se não quer, tira. Tanto é que eu fico admirado quando eu vejo hoje eles dizerem que
Não tem motivo para tirar a presidente porque ela foi eleita legitimamente. Ninguém está dizendo que não foi. Só que ela perdeu a legitimidade a partir do momento que o povo diz que não quer mais. Ela tem 7%. Não, ela mentiu e continua, né? Então, quer dizer, ela perdeu a legitimidade, entendeu? Perdeu. Eu não quero entrar nisso aqui, porque senão podem alguns dizer que eu estou partidarizando a nossa conversa aqui. Mas acontece o seguinte, o presidente tem 7%, a população não quer mais. Tinha que ter o mínimo de decência e dizer, até logo, quem quiser. Não estou dizendo que quem vai ficar seja melhor ou pior. O certo é que, se nós colocamos, nós podemos tirar, colocamos outro, até uma hora que a gente tem que acertar, porque não é possível. O que não se admite mais é nós estarmos aqui no nosso conselho, no Cresce, ou no conselho da OAB, ou em qualquer outro conselho, está falando que o Brasil é o país do futuro. Eu já estou com 67 anos, desde que sou criança, e digo que é futuro. E quando é que vai chegar? Não, eu acho que tem que ser agora. Nós não podemos viver de passado. Agora, nós tivemos um episódio recente aí na OAB de São Paulo, que saiu, OAB caça a carteira do ex-ministro Zé Disseu. Mas também era para ter casado há 8 anos atrás, quando ele foi condenado, quer dizer, parece até que fez uma grande coisa quando deixou ele inscrito indevidamente, que era condenado por crime infamante, quer dizer, não tinha mais idoneidade, que é um dos requisitos, e agora vai cobrar dos outros? Aliás, vamos deixar claro aqui, principalmente para os advogados, que a nossa entidade, a OAB, ela prega a democracia e não pratica, porque ela prega a não obrigatoriedade do voto, mas na OAB é obrigatória. Está certo? Como é que você pode pregar que não pode ser obrigatório e você obrigar? Ela prega que o regime tem que ser parlamentarista, mas lá é presidencialista. E assim vai. E a nossa anuidade aqui, quanto é que está? 400 e pouco, né? 700 e pouco. Aqui? Não. Aqui, vamos dizer, menos de 500. Lá é quase 1.000. Quantos inscritos nós somos aqui hoje? Lá são 362 mil. Então, quer dizer, na economia de escala, lá tinha que ser mais barato, né? E lá está o dobro. Quando eu fiz a manifestação, em 2009, que nós deveríamos seguir aquilo que foi estabelecido pela lei, que todos os conselhos deveriam estabelecer as suas anuidades até R$500, ela foi lá questionar e saiu da lei. Saiu. Então, quer dizer, são coisas que nós não podemos mais concordar e tem que ser discutido. Agora, tem que ser discutido, sim, mas é trazendo a sociedade junto. Porque se nós não avançarmos nisso, nós vamos estar sempre reclamando e sendo governados por quem nós não queremos. Então, qual é o apelo? Nós temos hoje, por exemplo, lá, o Roque aqui é secretário, lá na maçonaria, nós temos um grupo lá que chama GEAP, que é o Grupo Estadual de Ação Política. Mas isso não é só do Grande Oriente de São Paulo, é do Grande Oriente de São Paulo, das grandes lojas, do golpe, de todos os orientes. Para quê? Formar, incentivar o cidadão de bem e disputar. Porque, enquanto o cidadão de bem não for para a luta, para disputar, aquele que tem desvio de conduta não vai se endireitar quando chega lá, não. Porque, quando chega lá, piora. Porque aí tem a facilidade maior, que é o poder e tal. Então, eram essas considerações que eu queria fazer. Encerro por aqui, eu acho que já me estendi. Desculpe se não atendi a expectativa, mas tive muito prazer, muita alegria em estar aqui participando com todas as senhoras e os senhores aqui nesta noite. Muito obrigado.